Phobos cai, lenta e inexoravelmente, diretamente sobre Marte, e todo o ano desce cerca de 2 centímetros. Em cerca de 50 milhões de anos, tudo acabará, mas não com uma colisão. Marte vai destruí-la muito antes disso, porque em algum momento Phobos estará tão perto que as forças anexadas ao planeta começarão a puxá-lo de dentro em diferentes direções, e anéis aparecerão ao redor de Marte, como os do Saturno. Imagine só, um planeta vermelho, e ao redor dele há um anel cintilante de detritos do que já foi seu satélite mais próximo. Isso vai acontecer, já é uma conclusão inevitável, e a única questão é se teremos tempo para descobrir o que é Phobos antes que a gravidade o destrua. E agora uma sonda japonesa voa até esse pedaço de pedra moribundo. Porque Phobos é importante, porque agora, vamos começar do começo, do momento em que esse corpo estranho foi encontrado. No ano 1877, o astrónomo americano Asa Hall trabalha no Observatório Naval de Oria, em Washington, D.C. Marte está particularmente próximo da Terra este ano, uma grande oposição, um daqueles momentos em que o planeta é mais visível, e Hall vem procurando luas marcianas há várias noites. A maioria dos colegas tem certeza, não procure, você não vai encontrar. No dia 11 de agosto, ele percebe algo perto de Marte, um ponto de neblina, incompreensível, talvez uma nuvem, talvez ar nublado, ele não tem certeza e apenas espera. Alguns dias depois, em 12 de agosto, ele observou novamente o mesmo local e viu 2 objetos ao mesmo tempo, um mais próximo do planeta, outro mais distante. Ele passa a noite inteira sem olhar para cima do telescópio, e pela manhã não há dúvida de que são satélites. Dane era chamado Deimos, medo, e Isni era chamado de Phobos, horror, em homenagem aos filhos de Ares da mitologia grega, o deus da guerra, a quem Marte corresponde. A descoberta surpreendeu o mundo, mas mesmo assim ficou claro que esses objetos eram estranhos. Phobos está muito perto do planeta, Deimos é pequena demais, luas comuns não são assim, e Asa Hall não sabia que havia descoberto não só 2 luas, mas as 2 principais questões dos próximos 150 anos, de onde elas vieram e o que aconteceria com Phobos em seguida. Quando você olha para Phobos nas fotos, o primeiro pensamento é que não é a Lua, é uma batata. Irregular, angular, 17 km de comprimento e cerca de 11 km de largura, todos em crateras, e o maior de todos, Stickney, ocupa quase 1/3 de toda a sua superfície visível, uma cratera de 9 km de largura em um corpo do tamanho de uma pequena cidade, e nada se sustenta. Mas não se trata da forma, é da órbita. Phobos voa ao redor de Marte tão baixo e tão rápido que, da superfície do planeta vermelho, pode ser observado 3 vezes ao dia. Ele nasce pelo oeste, se move para o leste e, em cerca de 7 horas e meia, faz uma rotação completa. Um dia marciano dura 24 horas e 37 minutos, e Phobos dá 3 voltas ao planeta durante esse tempo. Esse não é o comportamento normal da Lua. Nenhuma outra lua no sistema solar se move mais rápido que seu planeta. E é por isso que está caindo, as forças que o mantêm se movendo rápido contra a frenagem adaptativa de Marte perdem um pouco a cada ano, nos mesmos 2 centímetros. Deimos se comporta de forma diferente, ela se afasta, é menor, mais devagar que seu planeta e se afasta lentamente dele, assim como nossa Lua se afasta da Terra 3 ou 4 centímetros por ano. Deimos eventualmente partirá, Phobos cairá, esse é o destino dos irmãos. Agora, o mais importante é o que eles são e de onde vieram, e isso não é apenas uma questão acadêmica, porque a resposta depende do que exatamente vamos encontrar quando obtivermos o solo. A primeira versão é capturada por asteroides. Por muito tempo, esse foi o padrão nos livros didáticos. Veja Phobos e Deimos, escuro, irregular, com baixa refletividade, e a análise espectral mostrou semelhanças com condritos carbonáceos, um tipo especial de asteroide da parte externa do planeta principal, rico em matéria orgânica e água ligada. Logicamente, Marte apenas pegou alguns com sua gravidade. O problema está nos órbitas. Objetos capturados deveriam ter órbitas alongadas e inclinadas,
e Phobos e Deimos voam em círculos quase perfeitos e quase exatamente no plano do equador marciano, para uma captura acidental. Isso é muito simples, correto demais. A segunda versão são os fragmentos de Marte. Um impacto gigantesco, bilhões de anos atrás, um grande corpo colidiu com o jovem Marte, lançou uma enorme quantidade de material no espaço, parte dele formando um disco ao redor do planeta, do qual Phobos e Deimos gradualmente se juntam. É assim que, segundo nosso melhor entendimento, nossa Lua foi formada. Isso explica as órbitas, mas não explica o espectro, se são feitas de material marciano, porque parecem asteroides e porque não parecem Marte. Existem várias respostas. A intemporização espacial é um bombardeio constante de micrometeoritos e do vento solar que altera as características espectrais da superfície. Ou o impacto foi tão forte que material de asteroide previamente capturado entrou na ejeção. Ou a superfície, ao longo de bilhões de anos, foi coberta por poeira que voou de Marte durante as emissões de choque, e é isso que estraga o quadro. A terceira versão é híbrida. Phobos é originalmente asteroide, capturada há muito tempo, depois destruída por um golpe, depois reformada novamente, e uma estrutura porosa frouxa é resultado de várias gerações de destruição e assembleia. Todas as três versões são modelos concorrentes, bons cientistas defendem cada uma com dados e cálculos, e não há resposta final até uma análise direta do Sol. Agora vamos falar sobre a pagabilidade, porque essa é uma das características mais impressionantes do Phobos. Quando seu massa e volume eram calculados, a P-VT média era cerca de 1,9 de grama por centímetro cúbico, a água era de 1 grama, a região lunar era cerca de 1,8 e a rocha comum era de 2 ou 3 ou mais. Phobos é literalmente mais leve que a maioria das rochas, e isso sugere uma coisa: há muitos vazios dentro, talvez até 30% do volume, apenas espaço vazio, uma pilha solta de entulho, mal sustentada pela gravidade fraca. Ou não é uma pilha solta? É aí que começa a história que eles gostam de recontar. Nos anos 80 e 90, com o advento das fotografias infantis, Phobos surpreendeu novamente, desta vez com boros, listras paralelas na superfície, longas, surpreendentemente retas, várias famílias de orientações diferentes. Teóricos da conspiração não se confundiam, vestígios do trem de pouso, infraestrutura, guias de acoplamento, provas de que havia uma base dentro, ou uma nave alienígena disfarçada, ou uma marciana escondeu algo ali antes de sua civilização morrer. Os cientistas explicaram de forma mais entediante. A versão mais convincente agora é que os borzos são vestígios de impactos secundários. Quando grandes asteroides colidiram com Marte, eles lançaram destroços em orbitas altos, alguns desses fragmentos caíram de volta para Marte, e outros voaram mais longe e tocaram tangencialmente o Phobos, rolando pela superfície e deixando cadeias de crateras. Outra versão é que os boros são rachaduras causadas por deformações adicionais. Se o Phobos está solto, e Marte o esmaga constantemente com sua gravidade, as tensões estruturais surgem dessa forma, e então os boros são os primeiros sintomas da destruição, não em 50 milhões de anos, mas agora, de certa forma, mas já. Agora, sobre o pouso, porque do ponto de vista físico, essa é uma das tarefas menos triviais da história da cosmonáutica. Phobos é pequeno, a aceleração da gravidade em sua superfície é cerca de 1/1000 da Terra, e se você subir em um Phobos e pular pouco, vai voar para o espaço, porque a segunda velocidade de escape para um Phobos é de apenas cerca de 11 metros por segundo, o que é um pouco mais rápido do que o atleta médio corre. A técnica padrão, frear, descer, pousar, não funciona aqui no sentido clássico, porque é um enorme Marte pendurado por perto, que também está puxando, e o dispositivo está localizado em um ponto onde a gravidade de Phobos e a atração de Marte literalmente puxam em direções diferentes, e isso deve ser levado em conta a cada segundo da manobra. A estratégia japonesa para MMX é um toque curto, não um pouso longo por horas ou um dia, mas alguns minutos, suficientes para agarrar o chão com um mecanismo pneumático especial. A sonda toca a superfície, dispara uma sonda, pega o material e imediatamente volta ao topo. Mas outro problema é que a superfície do Phobos está coberta por regolito, uma camada solta de poeira e entulho fino, cuja profundidade exata é desconhecida, assim como a dureza,
e não está claro se a sonda vai cair mais fundo do que o planejado. É como pular em um trampolim sem saber do que ele é feito. Por isso, antes do pouso, a sonda MMX realizará um longo estudo orbital, centímetros em várias bandas, espectroscópio laser diretamente à distância, espectrômetro neutro para buscar hidrogênio e água no regolito, o instrumento de radar MAR-RIS para sondar a superfície por dentro, pode responder à questão da transparência e estrutura interna. Um mapa de superfície, uma análise de composição, a seleção de 2 pontos para a amostra, e todo esse trabalho levará não dias, mas meses, porque os japoneses não têm pressa quando se trata de confiabilidade. Porque o Japão já sabe como obter solo do espaço, e já 2 vezes. No ano de 2001, a sonda Hayabusa, que significa Falcão Peregrino, retornou as primeiras amostras de matéria da asteroide Itokawa para Zemlya. A missão foi catastrófica do ponto de vista técnico, motores quebraram, vários sistemas falharam. A sonda perdeu contato por várias semanas, mas quando a cápsula pousou no deserto australiano, havia grãos de poeira da asteroide dentro, pequenos, mas reais. Em 2020, Hayabusa 2 fez o mesmo com o asteroide de RYUGU, e de forma muito mais limpa, ele ocultou amostras de 2 pontos, um dos quais ele mesmo criou, explodindo a superfície com uma carga especial para chegar ao material por baixo do regolito, e trouxe cerca de 5 gramas de matéria, o que forneceu uma enorme quantidade de dados sobre a história do Sistema Solar. A JAXA não é uma agência que apenas sonha, é uma agência que voa, quebra, conserta no voo e ainda assim traz resultados. MMX, exploração das luas marcianas, e o nome diz tudo. A sonda pesa cerca de 3.000 kg no lançamento, grande para os padrões de veículos de pesquisa, pois carrega uma cápsula de reentrada com amostras. Ele não só voa e estuda, ele voa, estuda, pousa, leva, retorna, manda cápsula para casa. O esquema de retorno foi testado em Hayabusa. O cápsula com amostras entra na atmosfera do Zemlya, freia, o paraquedas se abre, e a caixa com terra repousa suavemente no solo no deserto australiano, onde já foi equipado um campo de treinamento especial para tais pousos. O lançamento ocorreu em 2026. A chegada a Marte está prevista em cerca de 3 anos, depois cerca de 3 anos de trabalho no sistema marciano, e retorno com amostras em 2033. O tempo de resposta ao sinal de comando varia de 3 a 22 minutos, dependendo da posição relativa de Marte e da Terra. Não há controle remoto em tempo real. A sonda toma decisões sozinha. Você envia um comando e descobre o que aconteceu somente após 40 a 45 minutos. É assustador do ponto de vista da engenharia. Você não consegue corrigir um erro na hora. Tudo que pode dar errado precisa ser previsto com antecedência. Cada cenário do programa, cada possível falha com um protocolo RSTOC. A JAXA consegue. Hayabusa, o primeiro, perdeu 3 dos 4 volantes de inércia, danificou os painéis solares, perdeu o combustível do motor único e ainda assim voltou a voar nas reservas, e à teimosia dos engenheiros que trabalharam com o dispositivo desativado por 3 anos e o forçaram a retornar. MMX é o terceiro nível, mais pesado, mais difícil. O que o solo da Phobos nos proporcionará? Se Phobos for capturado por um asteroide, sua substância nos informará sobre o principal material de construção do Sistema Solar. Condritos carbonáceos são um dos objetos mais antigos e primitivos que conhecemos, podendo conter moléculas orgânicas, aminoácidos, água na forma de minerais hidratados, literalmente os ingredientes da vida, preservados desde o início. Se tivermos um pedaço do planeta em nossas mãos, e a partir de camadas profundas onde nenhum rover jamais alcançará, podemos descobrir como Marte era há bilhões de anos, antes de perder seu campo magnético e atmosfera, antes de secar. Uma análise isotópica mostrará de onde o material vem, de qual parte do Sistema Solar, em qual época foi formado. Química orgânica, se há vestígios de moléculas complexas, precursores de aminoácidos. Mineralogia, o que são os silicatos, há sinais de mudança nas rochas que indicem contato com água líquida no passado. Se encontrarem orgânicos, não vida, mas blocos químicos de construção, isso aumentará o debate sobre a divisão da matéria orgânica no Sistema Solar. Qualquer resultado é importante, porque na ciência,
não encontramos o que esperávamos, também é uma resposta, às vezes a mais importante. Os japoneses esperam trazer pelo menos 10 gramas, menos que uma moeda, mas mais do que qualquer coisa que já conhecemos. Há mais um aspecto que raramente é discutido no contexto do FOBs, é como uma estação de anúncios. Se um dia as pessoas voarem para Marte, e provavelmente vão voar, a única questão é quando o FOB se torna um objeto estrategicamente importante. É conveniente observar a superfície a partir dele. Depósitos de combustível podem ser colocados nele, porque puxar algo do FOBs para Marte requer custos mínimos de energia, e é mais conveniente controlar drones e robôs na superfície de Marte a partir do FOBs. Porque a latência do sinal é de segundos, não minutos. Alguns engenheiros estão propondo seriamente construir uma base intermediária em FOBs mesmo antes do pouso tripulado em Marte. É fisicamente mais fácil, seguro e barato pousar lá do que no próprio planeta. O MMX é o primeiro passo real rumo a esse futuro, a primeira vez que um dispositivo humano não apenas tira uma foto do FOBs à distância, mas senta, toca e pega uma peça. Se você estivesse na superfície de FOBs, em um ponto voltado para Marte, veria Marte, enorme, ocupando 25 graus do céu, 40 vezes maior que a Lua no nosso céu, vermelho, girando lentamente, com vulcãos, cânions e calotas polares perfeitamente visíveis a essa distância. A poeira sob nossos pés é marrom acinzentada, crateras estão por toda parte, o horizonte está muito próximo, a curvatura da superfície pode ser sentida literalmente a algumas centenas de metros de distância, e além desse horizonte não há nem o céu nem o solo, mas as estrelas ao mesmo tempo. A fronteira entre superfície e espaço é quase borrada. E alguns anos depois, uma espaçonave japonesa voaria até esse lugar estranho, sem pilotos, sem espectadores, apenas o algoritmo, os motores e os comandos do centro de controle em Sagamihara, Japão. Em cerca de 7 a 10 milhões de anos, PHOBs cruzará o limite de Roche para Marte, a distância mais próxima da qual as forças orbitais do planeta destroem um corpo sólido, e se PHOBs estiver solto, como muitos pensam, ele começará a desmoronar ainda antes. Marte literalmente o estica em um toro, um bagel feito de pedras, e depois espalha esse bagel em um anel. Alguns cientistas acreditam que Marte já teve anéis no passado, de luas anteriores, e depois os remontou em novas luas. Isso explicaria as órbitas e a composição estranhas das luas atuais, que podem estar na terceira ou quarta geração. A lua aparece, cai, vira um anel, o anel se junta em uma lua nova, e assim por diante em um círculo, e não sabemos quantas vezes isso já aconteceu. Talvez FOBs não seja o primeiro, e definitivamente não o último. Quando a Apollo 11 trouxe de volta os primeiros 22 kg do solo lunar, não foi apenas ciência, foi um anúncio de que a humanidade sabe como coletar amostras de outros mundos, que a Lua não é apenas algo no céu, mas um lugar onde você pode vir e voltar. MMX faz o mesmo para o sistema de Marte. Pensa assim, 2 metros de rocha que sobreviveram 4,5 bilhão de anos e agora voam em algum lugar entre a Terra e Marte em breve estarão nas mãos de um cientista parado em uma sala limpa em um laboratório onde nem poeira é permitida, e depois anos de análise, isótopos, moléculas, história. Vivemos um momento em que tudo isso acontece não em livros ou em raciocínios hipotéticos. Mas agora, enquanto você ouve isso, em algum lugar entre a Terra e Marte, uma espaçonave japonesa está voando com uma tarefa específica: voar até a Lua moribunda, pousar nela, não quebrar, tomar o Sol e voltar. FOBs continua a cair, pelo menos 2 centímetros por ano, e em 50 milhões de anos ela terá desaparecido, apenas um anel ao redor do planeta vermelho. Mas primeiro, ele vai nos dizer de onde veio, por meio de amostras, por anos de trabalho de cientistas que vão pegar esses 10 gramas e desmontá-los átomo por átomo. 200 milhões de quilômetros lá, 200 milhões de volta, 7 anos, 10 gramas. É isso que a humanidade faz quando quer entender onde vive: paciência, precisão e um desejo teimoso de saber.